Olá, eu sou o Vincent. Nesta aula vamos estudar equações do primeiro grau, um dos temas mais importantes da matemática no Enem e nos vestibulares. A partir desse conteúdo, a matemática deixa de ser apenas aritmética e passa a exigir interpretação, modelagem e raciocínio lógico. O Enem utiliza equações do primeiro grau para avaliar se o aluno consegue transformar situações reais em linguagem matemática e resolver problemas com autonomia. Vamos começar entendendo o que é uma equação do primeiro grau. Uma equação é uma igualdade que envolve um valor desconhecido, chamado de incógnita, geralmente representado por uma letra. Dizemos que uma equação é do primeiro grau quando o maior expoente da incógnita é igual a 1. Por exemplo, a equação 2 plus 5 é 17 é uma equação do primeiro grau, pois o x aparece elevado apenas à primeira potência. Resolver uma equação do primeiro grau significa encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. No exemplo 2 plus 5 é 17, queremos descobrir qual valor de x faz com que o lado esquerdo seja igual ao lado direito. Para isso, utilizamos o princípio da equivalência, que diz que podemos somar, subtrair, multiplicar ou dividir os dois lados da equação pelo mesmo número, desde que não seja zero, sem alterar a igualdade. Aplicando esse raciocínio, subtraímos 5 dos dois lados da equação, obtendo 2x, 12. Em seguida, dividimos os dois lados por 2 e encontramos x camorda 6. Esse é o valor que resolve a equação, pois ao substituir x por 6 na expressão original, a igualdade é satisfeita. Embora esse tipo de equação direta apareça, o Enem raramente cobra equações do primeiro grau de forma isolada. O mais comum é que elas estejam inseridas em situações contextualizadas, exigindo que o aluno monte a equação a partir do texto do problema. É nesse ponto que muitos alunos erram, não por dificuldade matemática, mas por dificuldade de interpretação. Vamos analisar um exemplo no estilo Enem. Imagine uma questão que informa que uma pessoa paga uma taxa fixa de R$ 15 mais R$ 3 por quilômetro percorrido em um serviço de transporte. Se o valor total pago foi de R$ 60, quantos quilômetros foram percorridos? Nesse caso, chamamos de x o número de quilômetros. O custo variável é 3x e o custo fixo é 15. O valor total é 60. Assim, montamos a equação 3x plus 15, 60. Resolvendo, subtraímos 15 dos dois lados, obtendo 3/45. Dividindo por 3, encontramos x/15. Portanto, a distância percorrida foi de 15 quilômetros. O Enem também explora equações do primeiro grau em situações envolvendo comparação de quantidades. Por exemplo, uma questão pode afirmar que a soma da idade de duas pessoas é 50 anos e que uma delas tem 6 anos a mais que a outra. Se chamarmos de x a idade da pessoa mais nova, a idade da outra será x plus 6. A soma das idades é x plus 6, que deve ser igual a 50. Assim, temos a equação 2 os 6 aos 50. Subtraindo 6 dos dois lados, obtemos 2 aos 44 e dividindo por 2, x aos 22. Logo, as idades são 22 e 28 anos. Outro tipo muito comum de questão no Enem envolve problemas de consumo, produção ou rendimento. Por exemplo, uma máquina produz uma certa quantidade de peças por hora. Se o enunciado informa que essa máquina produz 120 peças em um tempo total, que inclui uma parada técnica de 2 horas, e que o tempo efetivo de produção foi de x horas, o aluno precisa interpretar corretamente o texto para montar a equação. Se a taxa de produção for, por exemplo, 15 peças por hora, a equação será 15is vezes 120. Mas se houver uma informação adicional, como tempo total disponível, isso pode gerar uma equação do tipo x plus 2 é tempo total, exigindo maior atenção. O Enem também costuma trabalhar com equações do primeiro grau associadas à porcentagem e matemática financeira. Um exemplo típico é quando se afirma que um produto teve um aumento de determinado valor e, após esse aumento, passou a custar um certo preço. Suponha que um produto sofreu um aumento de 20% e passou a custar R$ 180. Se x representa o preço inicial, o aumento é 20% de x, ou seja, 0,2x. O preço final é x plus 0,2x, que deve ser igual a 180. Assim, temos a equação 1,2x
é 180, e ao dividir os dois lados por 1,2, encontramos x era 150. Esse tipo de questão aparece com frequência e exige domínio tanto de equações quanto de porcentagem. Outro ponto importante é que o Enem gosta de trabalhar com equações do primeiro grau em contextos geométricos. Por exemplo, um problema pode informar que o perímetro de um retângulo é 40 metros e que o comprimento mede 4 metros a mais que a largura. Se chamarmos de x a largura, o comprimento será x plus 4. O perímetro de um retângulo é duas vezes a soma do comprimento com a largura, então temos 2x plus 4 igual a 40. Simplificando, obtemos 2,2 plus 4, iguais 40, ou seja, 4 iguais plus 8 mores 40. Subtraindo 8 dos dois lados, temos 4 iguais 32, e dividindo por 4, iguais a 8. Assim, a largura é 8 metros e o comprimento é 12 metros. É importante destacar que muitas questões do Enem não pedem diretamente o valor da incógnita, mas sim alguma interpretação a partir dela. O aluno pode precisar calcular um valor final, comparar alternativas ou analisar se uma determinada afirmação é verdadeira. Por isso, resolver a equação corretamente é apenas parte do processo. Entender o que fazer com o resultado é igualmente essencial. Para ir bem em equações do primeiro grau no Enem, é fundamental seguir alguns passos. Primeiro, identificar claramente o que a incógnita representa. Segundo, traduzir o texto do problema para a linguagem matemática, montando a equação com cuidado. Terceiro, resolver a equação aplicando corretamente o princípio da equivalência. E, por fim, interpretar o resultado dentro do contexto do problema. Em resumo, equações do primeiro grau são a base da matemática algébrica cobrada no Enem e nos vestibulares. Elas aparecem em praticamente todos os contextos: finanças, consumo, idade, geometria, produção e análise de situações reais. Dominar esse conteúdo não é apenas saber resolver uma equação, mas saber transformar um problema do cotidiano em uma expressão matemática clara e resolvê-la com lógica e precisão. Bons estudos e até a próxima. Tchau!